Olá, tudo bem com você? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. A lição desta semana vem falando sobre as raízes da inquietação. E o verso para memorizar se encontra em Tiago, capítulo 3, verso 16, que diz assim: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Conta-se a história de que o álamo tremedor é uma árvore que pode medir de 15 a 30 metros de altitude e pode durar até 150 anos. Mas suas raízes, além de se expandir de forma extraordinária, pode durar centenas de anos. Na lição desta semana, nós vamos destacar 3 raízes da inquietação. A primeira raiz é o egoísmo. Jesus contou a história de um rico insensato que, depois de ter colhido muitas coisas em sua propriedade, ele disse: vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou armazenar toda a quantidade de alimento que puder. E ele pensou: agora eu vou comer, vou relaxar e a minha alma vai se deleitar. Qual era o problema do plano desse homem? O problema desse homem não era planejar o futuro, o problema do plano dele é que não havia espaço para Deus e para o próximo. Era um homem que vivia apenas colocando o eu no centro de todo o seu planejamento de vida. A segunda história contada por Jesus, destacada na lição dessa semana, é a história da ceia de Jesus com os discípulos. Ele participou da ceia com os discípulos. Logo depois da ceia, os discípulos começaram uma discussão. Mesmo depois de terem visto Jesus, o seu mestre, tomar uma toalha, assumir a posição de servo e lavar os pés dos discípulos, eles começaram a discutir quem seria o maior no reino dos céus. E perguntaram para Jesus: mestre, quem será o maior no reino dos céus? Portanto, a segunda raiz da inquietação é a ambição, o desejo de querer ser maior e melhor do que os outros. A terceira raiz da inquietação é a hipocrisia. Jesus conta em Mateus capítulo 23 a história dos fariseus. Eles eram hipócritas, viviam uma vida de aparência, gostavam das tradições, julgavam as pessoas pelo alto padrão de vida que eles julgavam ter. Portanto, esta é considerada a terceira raiz da inquietação, a hipocrisia. A semelhança das raízes do álamo, que se expandiam assustadoramente e poderia sobreviver a centenas de anos, estas coisas estão no subsolo da nossa vida espiritual. Elas nem sempre estão expostas, mas são perceptíveis através das nossas atitudes. Qual é então o antídoto para resolver esse problema? O caminho passa por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte de cruz. Que Deus te abençoe.